Senhor, neste momento vamos ler a Tua palavra mais uma vez. Necessitamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor purifique as nossas vidas e nos dê ainda mais do Teu Espírito Santo, para que nós possamos viver conforme Te agrada. Ó Pai amado, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 1 até o 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 1 a 13. Temos alguns rostinhos meio cansados nessa manhã, né? Parece. Alguns ficaram até tarde ontem no casamento e alguns nem sequer sobreviveram para amanhã, né? Evangelho de Lucas, capítulo 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Falar um pouco sobre oração nesta manhã. Observe, meus irmãos, que esse texto começa com um momento em que Cristo, Jesus, está orando. O texto diz isso. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. E aí então um discípulo vem e pede para que o Senhor os ensine também a orar. Mas é interessante que comece com essa descrição do Filho de Deus orando. E nós temos que nos perguntar: que necessidades teria Jesus para pedir? Qual que seria o conteúdo, que tipo de pedido será que Jesus estava fazendo? Porque é interessante, nós não temos o registro desta oração. A gente tem um registro de uma oração de Jesus, aquela de João 17, em que a sua oração revela muito do relacionamento dele com o Pai, dele com Deus. Mas aqui não, nós não sabemos. No entanto, isso já nos ensina algo importante a respeito de oração. Às vezes nós pensamos que nós precisamos orar por causa das nossas necessidades. Mas observe que Jesus Cristo não tinha necessidades nesse sentido. E ainda assim orava.
Portanto, oração não é apenas por causa das nossas necessidades, mas porque ela é em si mesma uma necessidade. Ela é uma necessidade de todo crente, de toda pessoa. Porque muito mais do que simplesmente um instrumento através do qual nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos, ela é um instrumento através do qual nós nos relacionamos com Deus. Por isso, a oração de João 17, que está registrada, aquela que Jesus fez ao Pai, mostra esse relacionamento íntimo dele com Deus. E note que quando então o discípulo anônimo aqui, não se deu o nome para ele, um dos discípulos, chegou e disse: Jesus, mestre, Senhor, nos ensine também a orar, porque João fez isso, João Batista, fez isso com os discípulos dele, e o Senhor ainda não nos ensinou como fazer. Qual é o modo correto? Como se ora? Qual é a oração que agrada a Deus? E então Jesus, sim, os ensina. Mas ele ensina então 3 coisas aqui especiais a respeito de oração. Elas são muito didáticas e são muito interessantes. Primeiro ele ensina como, porque observe que essa foi a pergunta do discípulo. Senhor, ensina-nos a orar como também, quer dizer, uma forma, um padrão. João ensinou daquela forma, daquela maneira, também não sabemos como é que era, não tem o registro. Mas os discípulos de Cristo sabiam que João tinha ensinado uma forma de oração. E então eles pedem a Cristo, nos ensine qual é o tipo de oração que Deus quer. Como orar. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele vai nos dizer por que orar. E a terceira parte, o que esperar das nossas orações. Vamos seguir então esse roteiro aqui bem simples. Note que então Jesus vai ensiná-los. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei. E essa frase é interessante porque ela tem uma ideia de algo contínuo, de algo que vai ter que sempre ser feito. Então ele diz, todas as vezes, poderia ser traduzido dessa maneira, todas as vezes que vocês orarem, porque vocês vão orar, não é mesmo? Essa é a ideia. Vocês vão ter que orar sempre. Não é opção, é necessidade. A oração é uma necessidade. Então vocês vão orar sempre. Então sempre que vocês orarem, sigam esse padrão aqui. Sigam essa fórmula aqui. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. É uma oração um pouquinho diferente da de Mateus, por isso que às vezes até mistura, né? Está tão acostumado a fazer a oração seguida por Mateus no capítulo 6. E de fato, ao que tudo indica, né? Certamente, podemos dizer, Mateus tem a versão completa da oração dominical, feita por Jesus. Lucas tem uma abreviação dela, um resumo dessa oração. Mas o que há de essencial nessa oração, que Mateus põe por inteiro, Lucas coloca aqui nesse resumo. Então a gente tem que comparar as duas, tem que usar as duas ao mesmo tempo, se nós quisermos ter uma visão do todo. Mas note a primeira palavra. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de chamar uma atenção para nossas próprias atitudes. Por que será que nós temos tanta dificuldade de obedecer a Deus? Por que será que temos tanta dificuldade de fazer o que Jesus nos mandou fazer? Olha, se nós pedirmos agora aqui, nessa manhã, para 10 pessoas orarem, mas 9 pelo menos vão começar se dirigindo a Deus do tipo assim, Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, ó Deus sacrossanto, talvez alguém mais, né? Cheio de linguajar rebuscado. Notem bem, não me entendam mal, é perfeitamente compreensível que nós usemos essas expressões porque nós queremos expressar reverência para com Deus. E toda referência para com Deus é sempre pouco. Tirar mesmo as sandálias. Nós temos que nos aproximar do Santo de Israel. No entanto,
Jesus disse: quando vocês falarem com Deus, chamem Ele de Pai. Quando vocês forem falar com Deus, esqueçam um pouco os títulos e falem com Ele como Pai. Pai. Há um consenso entre os estudiosos de que a palavra por trás aqui foi escrita em grego, como você sabe, o Novo Testamento é grego. Mas a língua falada na Galileia naqueles dias era o aramaico. Então, a oração deve ter sido proferida em aramaico, depois registrada, traduzida para o grego. A palavra aramaica aqui certamente era Abba. E Abba é papai. É a mais íntima das palavras que uma criança dirige ao seu pai. Não é uma palavra formal, é uma palavra extremamente informal e extremamente íntima. Eu fico imaginando assim, se o meu filho viesse falar comigo um dia e falasse: reverendo, gostaria de falar com os... Esse é um pouco estranho. Doutor, mestre, não sei... Não combina. Porque eu estou muito satisfeito quando ele me chama de papai. Não precisa nenhum outro título. Não precisa. Há lugar para títulos. Às vezes, uma cerimônia, uma situação, você usa os títulos, tudo bem, funciona. Tem seu papel, tem seu lugar, tem sua hora. Mas o que Cristo está nos dizendo, que oração não é o lugar para formalismos. Que o momento da oração não é o lugar para colocar uma distância. Ao contrário. Oração é um momento de proximidade, de relacionamento, de chegar perto mesmo de Deus, do nosso Pai. Pai. É assim que começa. Mas na sequência veja que Cristo, Ele ensina os seus discípulos a fazerem alguns pedidos. E tudo aqui está no como ainda. Como orar. Alguns pedidos devem ser feitos. E outra vez, como nós temos dificuldade de fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que deve ser feito, porque outra vez, se nós pedirmos aqui nessa manhã, vamos agora fazer um monte de orações aqui, ou então talvez estamos numa reunião de oração, e daí nós dizemos assim: bom, agora vamos orar, então, meus irmãos, quais são os pedidos de oração que vocês têm para colocar? E vamos anotar aqui os pedidos para nós orarmos em seguida. Se fizéssemos uma estatística depois, o que você acha que ocuparia o topo? O que você suspeita que seria o pedido mais repetido? Qual seria o segundo? Qual seria o terceiro? E eu vou dizer a você, eu não sei qual é a ordem, mas os 3 primeiros certamente seriam pedidos relacionados a saúde, pedidos relacionados à família, problemas, situações, lutas, familiares, pedidos relacionados a dinheiro, emprego, algo dessa natureza. Será que é errado orar isso? Será que eu estou dizendo que é errado orar isso? Não, vamos por partes. É uma questão de entender a ordem das prioridades. É uma questão de entender o que vem primeiro, o que é mais importante. Note que na oração, nos pedidos que Cristo formulou, um deles diz: o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Então, sim, a total liberação divina para que nós coloquemos diante do Senhor nossas necessidades físicas. Ele quer ouvi-las. Ele está interessado nelas também. Mas elas não são prioridade na oração que Cristo nos ensinou. Elas não vêm em primeiro lugar. A gente poderia resumir a oração aqui de Jesus com uma outra frase que ele mesmo falou, que ele mesmo formulou numa outra situação, quando estava sendo tentado por Satanás, e quando Satanás disse: faz essas pedras virarem pães. Ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem,
vive de pão também, ou seja, o pão também é necessário, também é importante, mas não é tudo. Mas não é a coisa mais importante. Então qual é? Qual é a coisa mais importante? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Vocês aí que estão ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, quanto ao que é a vez de vestir, vocês têm que buscar, Jesus disse, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, o quê? O que comer, o que vestir, vos serão acrescentadas. O que ele diz é, elas vêm no combo. Mas não são o prato principal. Elas são acompanhamentos. Mas o prato principal é espiritual e não físico. Por isso, o primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. O segundo é: venha o teu reino. E o terceiro, lá em Mateus: seja feita a tua vontade, assim na terra como... Oração estranha, não? Você vai orar, vai falar com Deus, você está cheio de pedidos para fazer, e a sua oração tem que pedir coisa para Deus. Olha ali, teu, só para Ele. Cadê o meu? Cadê o eu? Não é estranha essa oração? Deus quer que você ore, mas em vez de pedir coisas para você, Deus quer que você peça coisas para Ele. Porque essa é a ordem das prioridades. Porque é isso que realmente conta, é isso que realmente importa. O que vem primeiro? O que vem primeiro é o nome de Deus. O que vem primeiro é o reino de Deus. É a vontade de Deus. Porque mais do que servir para atender nossas necessidades, a oração é uma necessidade nossa. Para glorificarmos a Deus, para exaltarmos a Deus, para nos adequarmos a Ele, e não para que Ele se adeque a nós. Para que a nossa vida se encaixe aos propósitos dEle, e não para que Ele se encaixe aos nossos propósitos. Para que a nossa vida seja transformada segundo a vontade dEle, e não para que nós o manipulemos como se ele fosse uma marionete, que nós podemos dizer, faça isso, faça aquilo, é dessa maneira que eu quero, tem que ser assim. Por isso Deus vem primeiro na oração, por isso os interesses dEle vêm primeiro. E são a coisa mais importante que nós podemos pedir. O que quer dizer santificado seja o teu nome? Irmãos, por um lado, esse é o pedido mais garantido de ser atendido. Se você diz, Pai, santifica o teu nome, pode ter certeza que a sua oração será atendida. Aliás, ela já está atendida. Porque se você pede para que o nome de Deus seja mais santo, ora, é o mesmo que pedir que o Bill Gates fique mais rico. Ele está exatamente agora mais rico, a cada segundo ele fica mais rico. O nome de Deus é totalmente santo, já é totalmente santo. Num certo sentido, ele não pode ficar mais santo, porque ele já é totalmente, plenamente e completamente santo. Mas o que é que ele quer dizer com santificado seja o teu nome? A ideia é que o nome dele, que já é plenamente santo, seja honrado, seja respeitado, seja temido, seja adorado no mundo. É o testemunho de Deus perante o mundo, é a honra de Deus perante o mundo. Ou seja, a oração se preocupa prioritariamente com a honra de Deus, com a glória de Deus.
com o reino, porque é através do reino a expansão do evangelho, a expansão da mensagem da cruz. É assim que o reino cresce. É assim que o reino vem e vai, e segue. Nós participamos disso pela oração. A vontade de Deus. Não é seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Para fazer esse tipo de oração, precisa muita fé. Muita fé. Porque significa sacrificar o eu, o ego, como um holocausto no altar celeste. Seja feita a tua vontade. Mas eu disse, sim, há espaço para pedir pão. Está aí no texto, no verso 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. A construção verbal aqui da língua grega é muito interessante, eu não quero importuná-los com muitos detalhes sobre isso, não se preocupe, mas o ponto aqui é interessante porque há vários tipos de imperativos na língua grega. Diferente do português, que imperativo é tudo a mesma coisa, você dá uma ordem e aquilo acabou. Todos os pedidos, os demais aqui da oração, eles são feitos numa forma verbal imperativa que aponta mais assim para o passado. A gente chama isso de aoristo. Tá, não precisa nem lembrar desse nome. Aponta para o passado. Mas o sentido é que isso tem um efeito para sempre, né? A ideia é que sempre o nome de Deus tem que estar sendo santificado, sempre o seu reino tem que estar vindo, sempre a sua vontade tem que estar sendo feita. Mas quando ele diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele usa o imperativo presente aqui. Talvez seja só uma questão de estilo, pode ser. Mas já que está só nesse verso, está só nessa expressão, eu tenho uma suspeita que significa algo mais. Que significa, na verdade, que o Senhor quer que nós diariamente reconheçamos diante dEle a nossa dependência. Que nós diariamente, sabe, não dá para orar agradecendo só pelas compras do mês que chegam de uma vez lá e você ora no atacado. Você faz a compra no atacado, depois vai para casa e faz a oração no atacado. Pronto, está orado, não precisa mais orar nunca mais. Durante um mês, só para a próxima compra. Não dá. Pode fazer isso também, claro, não tem problema de orar por isso. Mas a ideia parece ser que nós temos que estar diariamente pedindo ao Senhor que nos sustente fisicamente também. Porque dessa maneira nós reconhecemos que Ele é a fonte da nossa vida, que Ele é a fonte da nossa existência, que Ele é a fonte do nosso respirar. É reconhecer que Ele é a nossa fonte de sobrevivência e não a nossa força, e não a nossa sabedoria, e não os nossos recursos. Mas observe que os outros pedidos são todos no campo espiritual. Perdoa-nos os nossos pecados. Não nos deixes cair em tentação. A ideia é, nós vamos enfrentar tentações, mas Deus nos livre das piores. E principalmente não nos deixe cair nelas. Mateus ainda coloca um terceiro pedido aqui nesse campo, ele diz, e livra-nos do maligno. Eu sei, a tradução diz livra-nos do mal, mas esse mal ali, em Mateus 6, não é mal no sentido de calamidade. Ele não está dizendo nos livre das enchentes, nos livre dos terremotos, nos livre dos furacões. E não tem problema de também pedir que Ele nos livre dessas coisas, mas o ponto principal do texto é nos livre do maligno. O termo significa maligno. É o mesmo termo usado lá em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre nós estarmos com toda a armadura de Deus, né, para poder resistir no dia mau, também essa expressão lá, e para que nós tenhamos o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados de quem? Do maligno. Ou seja, os ataques frontais, os ataques malignos contra a nossa vida. Porque Jesus sabe muito bem que nós estamos no meio de uma
guerra espiritual. Nós temos inimigos invisíveis. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. E por isso, preocupação com a nossa vida espiritual é prioridade. Veja, na oração completa de Mateus, são 3 pedidos todos para a glória de Deus, 3 pedidos para nossas necessidades espirituais, o perdão dos pecados, a livração das tentações e também a proteção contra o mal, e um só para as necessidades físicas. Já ficou claro, então, o que é mais importante, o que é fundamental. Mas observe que na sequência o Senhor Jesus conta uma parábola, e ela nos ensina muito a respeito dessa oração que ele acabou de fazer. Disse-lhes ainda: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. Jesus, ele costumava usar mesmo essas histórias do dia a dia, do cotidiano, que as pessoas conseguiam entender facilmente, para ilustrar algo extraordinário. Uma cena comum. Podia acontecer de alguém bater na sua porta, lá no 1º século, você está lá, já deitado, e alguém bate à sua porta. Jesus diz, à meia-noite. Bom, meia-noite para nós não significa muita coisa. A maioria ainda está acordada hoje em dia, na vida atual. Teve gente que ontem foi dormir bem depois da meia-noite. Não há nenhum problema, né, para nós, mas ainda há, né? Se alguém bater na sua porta à meia-noite, é estranho. Muito mais no 1º século, quando a noite começa às 6 da tarde. Ali está a primeira hora, 6 da tarde. Por isso, para nós, veja, meia-noite não tem nem sentido, porque a meia-noite para a maioria é umas 3 da manhã, umas 4 da manhã. Mas, hoje em dia, para eles era meia-noite mesmo, às 12 horas. Ou seja, esse sujeito ele vai bater na hora mais imprópria. Não tem hora mais imprópria do que essa. E por que é que ele vai bater na casa do vizinho? Porque ele recebeu visita. Porque chegou hóspede na casa dele. E hospedagem para o judeu, para o semita, de uma forma geral, é uma coisa santa. É preciso receber bem o viajante. Veja que ele enfatiza, chegou de viagem, um amigo meu chegou de viagem. Eu tenho toda a obrigação de atendê-lo, só que eu não tenho o que ele precisa. Eu não tenho pão. Então, não tem opção. Sabe, tem hora na vida que você escolhe com quem você vai passar vergonha, porque você sabe que vai passar vergonha, do jeito ou de outro. Então você escolhe qual? A menor. Ou você passar vergonha com o sujeito ali e dizer, ó, não tenho pão para te dar, à meia-noite, ou você vai passar vergonha com o vizinho. Então você decide passar vergonha com o vizinho. E você vai lá e bate na porta dele e diz, olha, é o seguinte, desculpe aí e tal, mas é que eu estou precisando de uns pães, porque chegou um amigo meu de viagem, e eu não tenho pão para dar para ele. Poderia me dar um pãozinho aí? Veja que Cristo, ele conta essa história, mas coloca o leitor, o ouvinte, no lugar do que está deitado primeiro. E depois ele coloca no lugar do outro. É muito interessante isso. Tudo começa assim, ele diz, olha, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar você agora está deitadão na sua cama numa boa. E aí chega lá o seu amigo e bate. Você diria para esse seu amigo, olha, fulano, não me importune, você não levanta nem da cama, você fica deitado na cama, você nem levanta da cama, eu só grita de lá, fulano, não me importunes. A porta está fechada, você não percebeu? E os meus filhos estão também já aqui deitados, eu não vou acordá-los. Eu não posso levantar-me para dar isso a vocês. Ah, ninguém faria isso. Não naquela cultura. Da de hoje faz, tranquilamente. Porque a gente vive no mundo de falta de educação. Mas naqueles dias,
Isso era um crime. Fazer isso é um crime. E as desculpas são esfarrapadas também, porque essa história da porta está fechada, é só abrir. Os filhos estão deitados, deixa eles deitados. Não tem problema nenhum, eles não precisam levantar, eles não têm que fazer nada. Não posso levantar? Claro que pode. É só se não quiser. Então, Cristo está contando essa história justamente para que os seus leitores entendam um ponto fundamental. E qual é esse ponto? Ele chegará daqui a pouco. Digo-vos, verso 8, que se não se levantar para dar-lhes, veja, agora ele inverte para o outro lado, ele diz, agora você é o de fora, na história. Se não se levantar para dar isso para vocês, por ser seu amigo, ou seja, se a amizade não for suficiente, se a amizade não bastar, é porque às vezes de fato a gente força a amizade. Ou seja, se forçou muito a amizade, e a amizade não é suficiente para ele se levantar, ir lá e abrir e atender, ele fará por outra coisa. Ele fará por outra razão, mas ele vai fazer. Que razão? Então nós temos essa palavrinha aqui. O fará por causa da importunação. E levantará, diz aí, e lhe dará tudo que se tiver necessidade. É pão que você quer? Está aqui os 3. Faltou suco também? Peraí, vou buscar lá. O que mais? A ideia é, ele não vai dar só o pão, ele vai dar o que você precisar. Por causa da palavra aqui, importunação. O que significa essa palavra? É difícil de interpretá-la. Literalmente, por isso que é difícil interpretá-la. Não se assuste. Literalmente significa sem vergonha. Sem vergonha. A ideia de sem vergonhice, algo mais ou menos assim. A tradução tentou encontrar um caminho aqui para esclarecer e colocou importunação. Tem um aspecto disso, mas não é o central. E também não significa insistência. Não significa insistência. Muitas vezes a gente lê essa palavra e pensa, é porque é bater muito. Fica batendo, bater e abrir-se-vos á. Fica lá, bate. Que um dia abre. Não, Jesus não está ensinando isso. Cristo não, ele diz que o Pai não gosta de repetição. Deus não gosta de vãs repetições. Quer dizer, o coração da parábola, o coração do ensino não tem a ver com insistência. Tem a ver com outra coisa. São 2 possibilidades de interpretação. 2. A primeira seria a ideia básica de que, por causa da sua falta de vergonha, você foi lá e bateu na maior cara de pau. Essa é a ideia. Por que maior cara de pau? Porque é o seguinte, você... Que história é essa de não tem o pão? Só se dormiu o dia inteiro. Só se não fez uso dos recursos, porque, na verdade, eles assavam o pão publicamente. Não era cada um com o seu forninho em casa. Tinha o pão lá na pracinha, todo mundo ia lá e assava. O fogo estava lá, disponível para todo mundo. Se você não tem pão para dar para o seu hóspede, o problema é seu. Você é um preguiçoso. Você não administrou corretamente. Você se despreocupou em relação a isso. Poderia ser essa a ideia, mas eu tenho a impressão que, embora isso seja verdade, o ponto central aqui não é esse. A primeira petição que Cristo ensinou a orar foi o quê? Santificado seja o teu nome. O nome de alguém no antigo Israel é valioso. A ideia é honra, reputação. Isso é importantíssimo na cultura hebraica. Reputação, honra, o nome tem valor. A questão aqui, meus irmãos, me parece ser
que aquele homem que está deitado, ele se levanta, ele vai atender o que está batendo, não por causa da amizade, Jesus diz, pode ser que ela não seja suficiente, mas por causa da própria honra, por causa da própria reputação. Porque o descuidado está lá fora, ok? Está batendo lá, ele descuidou. Mas eu não vou desonrar a minha família, a minha casa, o meu nome, por causa da desonra dele. Então, se ele falhou, eu não vou falhar também. E eu vou cumprir a minha função social. Porque a minha função social, nesse caso aqui, é tratar bem o visitante, mesmo que ele não mereça. É tratar bem. Nem é meu visitante, é o visitante dele. Mas no dia seguinte, se esse visitante vai embora, sem pão, sem tratamento adequado, a cidade inteira está envergonhada. A vila inteira está envergonhada. Então, o amigo vai socorrer o outro amigo. Por quê? Por questão de honra. Por questão de reputação. Por questão de nome. De manter o nome. O que é que Jesus está nos ensinando? Que Deus vai atender às nossas orações. Vai. E não é primordialmente por nossa causa. Porque muitas vezes o pedido é sem vergonha mesmo. Não é primordialmente pelo outro amigo. É primordialmente pela honra dele. Porque se ele prometeu, ele cumpre. Deus vai atender os nossos pedidos, porque Ele zela pelo nome dEle. Isso é um ensino amplo do Antigo Testamento. Por amor do meu nome eu farei isso. Por amor do meu nome, Israel, mesmo que você não merece. Mas eu zelo pelo meu nome. Santificado seja o teu nome, ó Deus. Essa é a grande garantia de que Ele responderá às nossas orações. Então temos carta branca? Podemos pedir o que quisermos. Podemos, mas a Bíblia também diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes. A garantia de que seremos atendidos nos nossos pedidos, porque Deus honra o seu nome, é se nós pedirmos: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, o básico. Ele não nos deu carta branca para sair pedindo coisas extravagantes, coisas desnecessárias. O grande ensinamento bíblico é o quê? Em relação às nossas necessidades. Tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Claro que se Deus der mais do que isso, nós vamos ficar ainda mais satisfeitos. E frequentemente Ele dá, e como dá. Mas o ponto é que o pão é suficiente. Se Ele nos dá o que comer e o que vestir, nós já devemos estar satisfeitos com o que Ele nos dá. Não é carta branca aqui para pedir qualquer coisa extravagante, não. Afinal de contas, antes de dizer, Deus vai atender o pedido, porque Ele honra pelo nome dEle, Ele disse, mas peçam isso. Aqui está a lista de oração. Aqui está o padrão do que vocês devem pedir. Mas o que esperar, então? O que esperar? O que Cristo já acabou de dizer aí. O amigo vai levantar e vai dar os 3 pães que você pediu. E o que mais você precisar, Ele vai dar. Faltou suco, pega. O que você precisa mais?
Uma misturinha para comer com o pão? Tem, pode levar. Seu sem vergonha. Bater na minha porta meia-noite. Precisa? Pode pegar. O que temos que esperar? A resposta é: sempre mais do que pedimos. Sempre mais do que pedimos. E veja que é isso que ele diz exatamente na sequência. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. E não é insistência aqui, não. É confiar na honra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que bate, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai? Olha como ele retoma aqui, pai outra vez. Acabou de falar de amigo. Amigo teve uma função importante nessa história, mas agora ele volta ao ponto, pai. Comecei com pai, não foi? Então ele volta agora você está no lugar do pai. Eu já coloquei você no lugar do amigo, no lugar do necessitado, mas agora eu vou colocar você no lugar de Deus. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, muito mais o Pai Celestial, que não é mau, essa é a ideia, vocês são maus, mas dificilmente um pai dá um escorpião para um filho, ou uma cobra, se ele pedir um pão, ou se ele pedir um peixe. A não ser que ele esteja totalmente louco, transtornado, ou coisa parecida. Então, nunca receberemos menos, ou pior, do que aquilo que pedimos. Nunca. Sempre receberemos mais. Mas o que é esse mais? Então é glorioso que Jesus termine dizendo: dará o Espírito Santo. Você não tinha pedido o Espírito Santo na oração. Você pediu o pão. E Ele te dá o Espírito. Ele te dá o que há de mais precioso. Ele te dá o que há de mais valioso. Não há nada melhor, não há nada mais importante, não há nada mais digno do que o Espírito Santo. Você pediu que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha. Você pediu pão, você pediu perdão, você pediu livramento do mal. Ele diz: eu te darei algo para tudo isso ao mesmo tempo. Eu te darei o Espírito Santo, mais do Espírito Santo. E é justamente por isso que eu disse e repito: o que esperar? Mais, sempre mais. Porque Deus é poderoso, não é? Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pelo poder dele que opera em nós. Esse poder nada mais é do que o poder do Espírito Santo de Deus. E assim aprendemos como orar. Está ali a lista, a ordem das prioridades, o que vem primeiro, como falar com Deus, como se dirigir ao Pai. Aprendemos por que orar. Por que orar? Porque Deus zela pelo seu nome, porque Deus responderá à oração, porque Ele honra o seu nome, Ele não vai deixar o nome dele ficar maculado. E o que devemos esperar? Sempre mais, infinitamente mais, segundo a sua boa vontade. Vamos orar? Ó Pai, nós aprendemos na Tua palavra o quanto é maravilhoso termos um relacionamento tão íntimo, tão pessoal com o Senhor através de Jesus Cristo.
Nós somos gratos, ó Pai, porque Tu tens te revelado a cada um de nós e tens nos ajudado também a cada dia a entendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Ajude-nos, ensina-nos a orar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quebrar o protocolo, vou descer por aqui. Bom, depois dessa palavra dá vontade a gente sair correndo para orar, né? Que seja isso na nossa vida, que seja assim, oração. Vamos dar início aqui à nossa escola dominical. O pastor ali está contente, né? Não sei se ele está contente porque ele se livrou das filhas ou se